Agora na Novo Tempo, Código Aberto. É isso aí, tá começando mais um Código Aberto com você aí ligado na Rádio Novo Tempo. Meus amigos, pessoal que tá viajando, pessoal tá de férias, né? Mas aí tem sempre como dar uma olhadinha depois no nosso YouTube, Facebook. Olha, hoje temos essa turma super legal aqui, olha só, ela tá aqui, ó, dando uma passadinha. E ele também, grande Romário. O Romário esteve na semana passada, disse só voltar de novo. Amigos, que prazer poder ter vocês aqui novamente, essa dupla dinâmica que começou essa super programação do Código Aberto, né? É sempre bom ter vocês de volta, juntos aqui, a gente aprende bastante. E aí com um desafio, meu amigo Romário, desafio da gente poder aprender aí com esse livro fantástico de Daniel. Não sei a de vocês, a lição deve estar toda rabiscada. Eu tentei não rabiscar tanto, porque eu tenho uma letra aqui que é de, vou te contar, né? Não é apocalíptica não, mas é de dragão, viu? Não tem igual a da Sandrinha, que é toda desenhadinha, tô escrevendo mesmo. Então eu evitei rabiscar muito dessa vez para não estragar a minha lição, porque essa aqui vai durar até a volta de Jesus, porque essa aqui é bênção. Bom, eu tenho certeza que você que está aí deve estar querendo saber o que eu vou aprender hoje, né? O que eu vou aprender com essa lição, vai aprender muita coisa boa. O tema aí foi da leitura à compreensão, tem tudo a ver, né? Sim. Agora, tem muita gente que erra, eu tenho que falar aqui, e o Romário e a Maria vão concordar comigo. O que tem de gente inventando interpretação para o livro de Daniel não está no gibi, né? É verdade. Porque falham na questão da leitura para entender o sentido tal, e muitos aí estão viajando, como dizem, na maionese, né? Exatamente. Então você que está querendo estudar e entender esse super livro de Daniel, você precisa seguir alguns passos e a gente vai ajudar você a ver de fato como se estuda esse livro hoje. Aí depois nós vamos estudar mais coisas aí. Sim. A gente tá até com medo, né? Meu pai, vai aparecer tanto bicho assim. Não. É bênção para a sua vida. Vamos orar para a gente começar? Maria, ora para a gente, por favor. Oremos. Querido e eterno Pai, Senhor, que alegria para nós estarmos diante da Tua presença em mais uma oportunidade que temos para estudar a Tua Palavra. Amém. E nós sabemos, ó Deus, que muitas das vezes nós precisamos buscar humildemente, através da oração, através do Santo Espírito, a compreensão completa e plena, verdadeira daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E por isso, ó Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos agora, porque o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, que nós possamos entender e compreender as palavras que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O desafio aqui é passar essa lição um pouco tempo, né? Então a gente vai tentar aqui simplificar ao máximo, mas claro que você que nos acompanha, você tem que buscar mais, né? A gente só vai dar uma ajuda para você. Agora, o convite é você ir na Igreja Adventista, ir lá por volta das 9h30 da manhã, 9h20, 9h30, já tem ali a escola sabatina, o pessoal já se reunindo em classes, e ali você vai ter um professor que vai responder as suas perguntas. Se ele não souber, ele vai dar um jeito aí para tirar uma dúvida sua posterior, mas vá lá, procure uma igreja, é só você acessar encontreumaigreja.com.br. E não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também curtir o nosso Facebook, facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. Gente, vamos lá? Primeira coisa que eu queria destacar com vocês aqui, eu estou tentando fazer de uma maneira para a gente não ficar preso depois com o tempo, né? A parte de domingo destacou algo muito interessante, que é muito legal, coisa que muita gente não percebe, mas tem uma pessoa que é o centro desse livro de Daniel. Mas calma lá, Didi, mas como assim? Tanto tempo antes? Profecia, meu mano, profecia. Quem é o centro, amigos, do livro de Daniel? E eu quero que vocês se dividam aí, me provando, porque eu só acredito vendo. Vamos lá. Interessante aqui que o autor deixa bem claro que Cristo é o centro do livro de Daniel. Na verdade, Cristo é o centro de toda a escritura bíblica, né? Então, o objetivo mais importante de se estudar a Bíblia é aprender sobre Jesus. E Daniel, ali você observa, é interessante que a gente pode ver ali que em cada capítulo do livro há uma experiência ou uma ideia que aponta para Cristo. Certo.
E ali o autor começa, por exemplo, com o capítulo 1. E no primeiro capítulo a gente mostra ali, de uma forma meio limitada, imperfeita, que a experiência de Daniel é uma experiência ali análoga à de Cristo. Porque olha só, Daniel, ele é nobre. E sendo nobre, ele é levado como escravo para a Babilônia. Então isso de uma forma meio que limitada, isso mostra Cristo, que é rei no céu, é o Deus Todo-Poderoso, mas se fez servo para vir à Terra, em forma humana, para poder morrer pelos pecados da humanidade. E tem Então, outro você detalhe veja. também, a questão da própria sabedoria, né? Com que Sim. os 3 e mais Daniel, eles lidaram lá naquela cultura completamente diferente. Jesus também, com muita sabedoria, enfrentou esse mundo aqui. Sim. Exatamente. O outro aí, vamos pegar aí o segundo capítulo de Daniel. Como é que também a gente consegue ver Jesus ali como centro? No capítulo 2, nós vemos ali a descrição do sonho de Nabucodonosor, né? E de uma estátua. Certo. E nós vemos ali uma pedra, né, arremessada sem a ajuda de mãos humanas. E essa pedra, ela simboliza Jesus. Né? Então, aqui no capítulo 2, Jesus ali é a pedra, né, que aparece ali destruindo a estátua aí. Então, peraí, estabelecendo um deixa eu reino. ver se eu entendi. Vamos lá. A minha mente é meio lenta. Brincadeira. Quer dizer que aquela pedra que aparece atacando aquela estátua lá significa o reino do Messias, de Cristo. Exatamente. Então, exatamente. de certa forma, aponta para Jesus também. Para o Messias. Tá, e No capítulo 3, 3. no capítulo 3, nós vemos ali a história dos 3 hebreus na fornalha. E ali na fornalha, nós vemos um semelhante ao Filho dos Deuses, né? E aí uma quarta pessoa, então, ali com os 3 jovens hebreus, que era o Filho de Deus. Entendi, porque o único que é semelhante a Deus e a Deus é Jesus, É Jesus Cristo. Então ele Cristo. estava lá. Exatamente. Aí se Exatamente. cumpre também quando diz que Cristo seria Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Né? Então é Ele maravilhoso. estava com eles lá e da mesma maneira está conosco hoje também, né? Exatamente. Ele esteve lá quando nasceu. Exatamente. O capítulo 4 tem também ali Jesus apresentado? Tem algo ali que representa Cristo, né? No capítulo 4 de Daniel, nós temos ali o momento da loucura de Nabucodonosor. Momento em que Nabucodonosor, então, sendo monarca, ele é afastado do poder por um tempo, e a Bíblia chega a dizer que ele andava como os animais do campo. Sim. Então, esse capítulo serve para mostrar que quem está no controle da história é Deus. Deus está no controle. Deus estabelece reis e retira reis. Deus estabelece reinos e também tira reinos do poder. Então o capítulo 4 serve para mostrar certamente que Deus está no controle. E é interessante ter um paralelo porque assim, Nabucodonosor sai do poder e de acordo com o capítulo 7 de Daniel, Cristo recebe o poder, o reino, né, para governar, para reinar. Então o capítulo 4 de uma certa forma aponta também para Cristo que está no controle de tudo que acontece em nosso mundo. Agora no capítulo 5 aparece um outro rei, mas teve uma história bem diferente, né? Sim, sim. Aqui no capítulo 5 nós vemos aí Belsazar, Sim. né, oferecendo o banquete. E esse capítulo 4 e capítulo 5, já adiantando um pouquinho aqui, são as ideias centrais aqui, né, do livro de Daniel. Sim. E o capítulo 5 aqui mostra o momento do juízo que veio sobre Babilônia, né, durante aquele banquete, durante aquela festa. E essa é uma aplicação maravilhosa nos nossos dias, né, da mesma forma como o juízo veio a Babilônia, lá do tempo de Daniel, o juízo também virá para os nossos dias, né, para a Babilônia atual. E aí nós vemos também a presença de Deus, o capítulo 5 ele apresenta Deus como juiz, né, estabelecendo o seu juízo, o seu reino também, né, e dando um basta na história de pecado de Babilônia. Esse aí é o capítulo 5. Capítulo 5. Aí no 6 nós também temos ali alguma coisinha acontecendo. No capítulo 6 a gente vê ali uma conspiração que é feita contra Daniel. E então Daniel é condenado a ser lançado na cova com leões famintos. E a gente observa que da mesma forma tem um paralelo com Cristo. Quando a gente Também vai- Jesus foi lançado, só que ele sofreu, né? Sim. Exatamente. Só que importante também é ver que houve uma conspiração contra Cristo. Ver Assim que como na os época, Pilatos, os sacerdotes, né? Exatamente. Então você vê que na época os sacerdotes até mesmo providenciaram falsas testemunhas, né, que trouxeram relatos ali mentirosos, conspiraram contra Cristo. E a gente percebe lá com Cristo que Pilatos tenta poupar a Cristo. Tenta dar um jeitinho de poupar.
Na história de Daniel, a gente vê que Dario Também tenta. dá um jeitinho de poupar para ver se Daniel não era lançado na cova dos leões, mas ele é lançado, mesmo assim. Então você vê que também tem um paralelo com Cristo. Verdade. Na experiência de Daniel. Interessante há um essas comparativo. coisinhas, né? A gente Sim, olhar. sim. Exatamente. Agora, eu quero pular com vocês aqui, ir um pouquinho mais rápido, porque o capítulo 8 ali nós temos uma profecia difícil, que nós vamos estudar depois, mais tarde, né? Sim. Aqui para ficar mais claro. Mas no capítulo 9, que talvez seja um pouquinho mais fácil para as pessoas entenderem, ali que a gente tem claramente no verso 24 até o verso 27 do capítulo 9, falando do Messias. Sim. Então se cumpre com exatidão, né? Exatamente. Aqui no capítulo 9 ele fala sobre Cristo, apresenta Cristo como ungido do Senhor, né? E esse ungido, essa palavra que ela apresenta Messias, que é Certo. o próprio Cristo, né? Então nós temos aqui no capítulo 9, o verso 25 e o verso 26, né? Ele Certo. diz bem assim, ó, eu vou ler aqui rapidinho. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. exatamente. 7 semanas e 62 semanas as praças e circunvalações se reedificarão. Né? Então ele faz uma menção direta aqui, uma profecia direta ao nascimento, ao batismo de Jesus. E depois do capítulo 10 até o capítulo 12, nós temos ali uma menção a Miguel. Sim. Que, claro, a gente até respeita, tem muitas denominações que não entendem e não aceitam esse Miguel como sendo Jesus Cristo. Mas nós, adventistas, por vários fatores, acreditamos que sim, até porque o próprio nome significa quem é igual a Deus. Então, Sim. não há ninguém igual a Deus a não ser Jesus Cristo. Então, ele também aparece ali como aquele que vem defender o seu povo e tem a ressurreição lá no capítulo 11, capítulo 12, na verdade. Então você vê interessante que toda a profecia de Daniel, você observa que ela mostra que se desenrola durante toda a história humana, que vai culminar com o retorno de Cristo. Exatamente. A volta de Miguel, com a pedra que derruba a estátua, destrói a estátua, estabelece um reino eterno. Então sempre aponta para o final da história, que é a volta de Cristo. Exatamente. A Maria já tinha anunciado ali, detalhe, né? A gente tem uma compreensão bem interessante com essas informações aqui, e a gente vê que o livro de Daniel foi escrito em 2 línguas, Sim. em hebraico e aramaico. E quando a gente pega ali uma seção em aramaico, que é do capítulo 2 até o capítulo 7, nós temos ali um centro, né? Uma mensagem central desse livro, que é aquilo que você já tinha comentado aí, né? Que fala sobre o quê? Sobre o juízo sobre Nabucodonosor e também o juízo sobre Belsazar, que estão aí no capítulo 4 e 5, que vocês já adiantaram. Exatamente. Isso é super interessante. Sim, então, ou seja, por que foi colocado nessa estrutura? Então, para mostrar que a ênfase nessa parte que foi escrita aqui em aramaico, que é do capítulo 2 até o capítulo 7 que você mencionou, a ênfase está na soberania de Deus. Exato. Outra coisa também interessante é que o livro de Daniel não está escrito em ordem cronológica. Não. A intenção não é essa, mas tem ali os temas. E a gente vê alguns temas se repetindo. Outra coisa também que a gente pode levar em consideração é que nós temos ali as profecias de tempos, né, muito longos. E muitas profecias elas se referem ao mesmo período, mas só que com algumas informações a mais. Isso que é maravilhoso. Ou seja, Deus vai abrindo, vai tirando a cortina para a gente poder entender um pouquinho melhor. Exatamente. O livro de Daniel é fantástico, assim, na maneira como foi escrita, na sua estrutura literária. Não só o livro de Daniel, mas vários textos da Bíblia eles são escritos nessa estrutura que nós chamamos de quiasmo, né? Exato. Quando há repetição, né, de temas, de assuntos, para que se exalte, se coloque um ponto principal. A ideia principal, ela culmine no meio ali do texto, né? Até porque Deus já sabe qual é a melhor maneira de alguém aprender, a repetição. Exatamente. A didática do livro de Daniel é fantástico. E aqui, por exemplo, nós temos um exemplo aqui do capítulo 2 até o capítulo 7, né? O capítulo 2 e o capítulo 7, eles falam ali, o capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor. No capítulo 7 nós temos a sonho e visão de Daniel. Aí nós temos o capítulo 3 e o capítulo 6, eles são correspondentes também. No capítulo 3 nós temos os jovens hebreus ali na fornalha. E no capítulo 6 nós temos Daniel na cova dos leões. E o capítulo 4 e o capítulo 5, que nós já citamos, eles falam ali sobre o juízo de Deus. Então essas repetições, elas culminam no ponto principal, no clímax do livro, que é o juízo, né? E essas repetições aí servem para realmente nos mostrar
nos ensinar aquilo que Deus realmente quer que nós entendamos. E nos mostrar, Maria e Romário, que Deus está no controle de tudo. Exatamente. Pode entrar rei mais poderoso que a gente imagina, mas Deus está deixando, está tirando quando Ele quer. Isso a gente vê nessas duas histórias aqui. Agora, eu queria que a gente só destacasse um pouquinho a diferença entre profecias clássicas e as profecias apocalípticas. E qual delas se encaixa o livro de Daniel. Isso é importante para a gente poder compreender e interpretar esse livro de forma correta, né? Sim. Interessante porque, assim, em Daniel nós temos profecias apocalípticas, né? Tanto em Daniel como também em Apocalipse. E, assim, de uma forma muito simples, as profecias clássicas, geralmente elas ocorrem no período do próprio profeta, certo? Como Jeremias. Então, e as profecias apocalípticas, elas têm o seu cumprimento ocorre na história, ao longo de toda a história, e chega até o tempo do fim, até o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Então, isso são profecias apocalípticas, que nós encontramos tanto em Daniel, como também no livro do Apocalipse. E, claro, tem algumas pequenas diferenças umas das outras. Por exemplo, as profecias apocalípticas, Deus usa principalmente sonhos e visões para transmitir a sua mensagem ao profeta. E em Daniel a gente vê muito isso aí, né? Exatamente. Durante as minhas visões da noite. Ele ficava até fraco, né? Desmaiava. Exatamente. E já nas profecias ali clássicas, usa mais o assim diz o Senhor. Deus transmite a sua mensagem direto ao profeta. Inclusive, o autor da lição trouxe o exemplo de Jonas. Foi. Né, como exemplo de uma profecia clássica, no qual o próprio Deus conversou com Jonas, deu a missão para ele de pregar em Nínive, e ele foi pregar em Nínive. Vamos pegar aqui, você começou, então vamos terminar, né? Por exemplo, essas características, porque para o ouvinte talvez seja muita novidade. É bom ele guardar isso aqui. Por exemplo, ele falou das visões e sonhos, então a gente vê muito isso aí presente, né? No livro de Daniel. Ainda tem também o tal de simbolismo composto. Aí diz aqui que enquanto a profecia clássica há uma quantidade limitada de simbolismo, principalmente envolvendo símbolos verdadeiros, na profecia apocalíptica, Deus mostra símbolos e imagens além do mundo da realidade. São animais híbridos, monstros com asas e chifres, essas coisas assim, a gente vê muito, né? No livro de Daniel. Mulher vestida do sol, né, em Apocalipse. Em Apocalipse também, né? E outra coisa muito interessante também, que é a incondicionalidade. Sim. Meu amigo, vai acontecer mesmo. Não depende do humano. Fatores externos e humanos, né? Exatamente. Por exemplo, uma profecia apocalíptica, a volta de Jesus. Você querendo ou não, ele vai voltar, meu. Pode não acreditar, você pode, mas ele vai voltar. Exatamente. As profecias apocalípticas, elas são incondicionais. Independe de qualquer situação, de qualquer coisa. Deus falou, vai se cumprir. E, por exemplo, quando a gente pega aqui o capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e tal, quando a gente vê aqueles reinos aparecendo ali, Daniel em nenhum momento falou assim, olha, vai acontecer se você... Não, vai acontecer. Babilônia ia ser destruída, ainda que Nabucodonosor se achasse o Todo-Poderoso. Exatamente. A Medopérsia também um dia ia cair, assim como a Grécia caiu, e Roma, que hoje é poderosa, também... Caiu também. Caiu também. Então, assim, está dizendo, vai acontecer. E o reino de Cristo, que é o último aqui, vai ser estabelecido. Exatamente. E aí nós temos um exemplo de uma profecia clássica, né, que a lição cita, para o ouvinte entender aqui a diferença, né? De Nínive, né? De Nínive, lá em relação a Jonas, né? Quando Jonas profetizou a destruição de Nínive, ele disse assim, ó, se o povo não se arrependesse, Nínive seria destruída. Mas o que aconteceu? No final do livro nós vemos que Nínive não foi destruída. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Então, era uma profecia condicional à resposta do povo. E detalhe, você tocou num assunto muito, muito interessante, é que Jonas percebeu isso. Sim. Tanto é que ele fugiu porque ele ficou com medo de ser taxado como um falso profeta, um mentiroso, imagina. E não queria que aquele povo... E sabia que Deus era misericordioso, ele falou, Deus vai perdoar esse povo, vou ficar mal... Não. Então ele fugiu. É verdade. Outro aspecto interessante aqui dessas profecias de Daniel é que a profecia, como o Romário citou, as clássicas, elas são circunstanciais, né? A época do profeta. Exato. Né? E a profecia apocalíptica, não. Elas se referiam a tempos remotos, né? E envolviam toda a humanidade. Exato. E o livro de Daniel, uma parte do livro de Daniel, como citado pelo próprio Daniel, ele foi selado
Isso só foi interpretado dias muito depois do profeta, né? O livro de Daniel ele só passou a ser estudado, interpretado a partir de 1798. Né? Foi um período da história aí que a arqueologia descobriu a civilização, as ruínas da civilização babilônica, e aí começou-se a estudar o livro de Daniel e a entender as visões e as profecias ali descritas. Né? Aliás, você tocou no assunto aqui muito interessante, a gente vê na Bíblia, lá em Números 14 e 34, Ezequiel 4, 5 e 6, esse princípio dia-ano, né? Mas a gente não precisa nem ir muito longe, não. O próprio livro de Daniel, a gente já falou capítulo 9, verso 24 até o 27, já aponta que aquelas profecias eram para um tempo muito distante. Sim. Né? Jesus veio só em ano 2000. Pensa bem, né? 2000 não. Zero antes de Cristo, né? Porque a contagem antes a gente não tem como fazer, né? Mas assim, quase 600 anos praticamente, você pega aí quando se cumpriu Babilônia, foi ali e sitiou Jerusalém no ano 605. Então, praticamente 600 anos depois. Exatamente. Depois é que Jesus veio nascer. Isso então, assim, muito remoto mesmo, muito distante isso aí. Então, já é uma prova de que eram profecias muito distantes. Exatamente. Que nem o próprio Daniel entendeu no momento. Entendeu? E não era nem para entender, Não né? era nem Não era pra para entender. entender. Tá, mas olha só, vamos seguir aqui, porque eu queria pegar com vocês justamente uma questão aqui. Alguns estão batendo no martelo ainda e entendendo assim. Para alguns, Daniel é um livro de interpretação preterista. Outros veem Daniel como um livro futurista. Outros podem ver Daniel como uma interpretação idealista. E outros até, aí estão certos, historicista. Eu queria que vocês falassem rapidinho aí por que nós devemos entender o livro de Daniel como historicista e preterista. Já fica fácil entender, né? É aquele que remete tudo para o passado, né? Aquelas interpretações, não, pega Apocalipse e fala assim, não, já aconteceu, não precisa estudar não, irmão, já é passado, perde tempo não. Esse Sim, livro é exatamente. antigo, não é mais, não isso tem já mais nada a ver com a aconteceu. gente. Avança para não nossos tem. O futurista coloca tudo no futuro. Não, isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas nós sabemos que Daniel, muita coisa já aconteceu, assim como Apocalipse também. Exatamente. Está em constante acontecimento. E tem aqueles que são idealistas, né? Que são aqueles que veem símbolos de realidades espirituais, mas eles não têm nada a ver com fatos históricos, né? Então eles entendem, é isso mesmo, né? Dessa maneira, entendeu? Não ligam as coisas. Exatamente. Assim, a minha interpretação da seguinte forma, né? Eu entendo da seguinte forma, com relação à interpretação historicista, né? Que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que também ela segue essa linha de raciocínio, que as profecias se cumprem ao longo da história e vai culminar com a volta de Cristo, o estabelecimento do reino eterno. Então, por que a importância de se entender dessa forma as profecias? Porque mostra que, pelo menos assim, mostra que Deus está no controle de tudo. Por exemplo, pegando a profecia do capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor tem um sonho de uma grande estátua. E ali Daniel mesmo interpreta, diz, olha, essa estátua representa 4 reinos. E aí vai descrever os reinos. Depois ele vai dizer que uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos e destruiu aquela estátua. Então, quando a gente percebe assim, o cumprimento dessa profecia na história, que realmente surgiram 4 reinos mundiais e sucessivos, né? um ali vindo depois do outro. E agora o que está faltando para se cumprir essa profecia é apenas o estabelecimento do reino de Cristo, que é agora quando a pedra é lançada naquela estátua e destrói toda a estátua. Então a gente percebe que Deus está no controle da história. Deus é soberano sobre o nosso mundo. E não só de uma parte da história no final dela, mas Sim, toda a história, toda a história. né? Desde o início. Então você vê que as profecias em Daniel revelam todo o curso da história humana. Tudo que iria acontecer. Muito bem. Né? Então cobre tudo. Cobre lá o passado e ainda mostra o que vai acontecer no nosso futuro, que é o estabelecimento do reino da glória de Cristo. Amém. Exatamente. E vale ressaltar também que não somente a Igreja Adventista, mas os grandes teólogos e historiadores usam dessa interpretação E interessante que no início de tudo, né, quando você falou em 1798, quando começaram a ter ali as sociedades bíblicas em vários lugares, né, a Bíblia começou a chegar às mãos das pessoas, a maioria também via dessa maneira. Dessa maneira. Historicista, né? Exatamente. Depois que começaram a navegar por caminhos bem errados, né? Mas assim, olhando a história, a gente vê com exatidão os detalhezinhos, né? Sim. Você vê aqui em Daniel, mas também em Apocalipse, como tudo se encaixou perfeitamente, né?
poder que vinha, o outro vinha, ficava pouco tempo. Então, assim, esses detalhes mostram pra gente que a Bíblia não é uma invenção, mas que realmente é a revelação de Deus e que Deus tem realmente o controle de tudo. Exatamente. Bom, eu só queria colocar uma lenha nessa fogueira aqui. Por exemplo, alguns pegam Oséias 3:4, que eu gostaria que vocês aí lessem para mim, só porque a gente sabe que a rádio alcança muita gente e a gente respeita, viu? A gente respeita você que pensa diferente da gente, mas eu quero te desafiar a ir mais longe, a pesquisar mais, a não aceitar tudo assim, né, por goela abaixo, mas realmente a pesquisar, a ver o que a Bíblia ensina sobre vários assuntos. Abra para mim aí, quem puder. Oséias 3:4. Isso, 3:4 e 5. Leia para mim, por favor. Vamos lá. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Tá vendo? Alguns usam esse texto aqui para dizer que nos últimos dias Israel vai ser, ou ficam dizendo que isso vão ser fatos lá do Oriente Médio. Vocês até viram na lição aí. E aí? Será que isso faz sentido? Quando a gente pega lá Ezequiel 37, verso 22, a gente vê quando é que isso vai se cumprir. Vai se cumprir quando realmente Jesus estabeleceu o seu trono, o seu reino. Seu reino eterno. Então, Deus, ele não fez nenhuma promessa para Israel, de forma clara, fez para o povo de Jerusalém. Sim. Eles, depois que a Síria tomou conta deles, eles foram dizimados. Agora, Jerusalém não. Jerusalém esteve ali, se arrependeu e Jesus veio deles. Mas isso vai se cumprir quando? Na volta de Jesus. Ele vai juntar todos os judeus, todas as pessoas, Israel espiritual. E nesse sentido aqui. Exatamente. Essas Profecias apocalípticas, elas fazem menção, elas envolvem toda a humanidade. Exato. Né? Não apenas um grupo de pessoas. E a Bíblia, e o próprio sacrifício de Cristo, a volta de Jesus, ela é para todas as pessoas, é para todo mundo, não é para um grupo específico. Então, a Bíblia não foi escrita para um grupo específico de pessoas. Não foi só para os judeus, não foi só para o povo de Israel, né? Foi para toda a humanidade. Exatamente. Muito bem. Gostei, gente. Gostei, muito bom. É só o início. É uma pena que nós vamos tirar férias, mas aí você, durante esse mês todinho, vai pesquisando. Pelo fato de estar de férias, não vou poder gravar, né? Exatamente. Mas você tem vários outros aí que gravam. E assista, procura mais. E aí a gente volta lá pro dia... Que dia que vai ser? Meu pai do céu, esqueci. Dia 7 ou dia 8 de fevereiro a gente volta. Tá bom? Muito bem. Ok. Quero agradecer aí a Maria, ao meu amigo Romário. E só anuncia aí, já que a gente vai poder passar a lição, né? De Jerusalém a Babilônia. Ó, vamos pegar aqui. De Jerusalém a Babilônia. Aí depois nós vamos ter ainda do ministério a revelação. Aí no 4, ó, só para você que não tem a lição aí, dá um jeitinho, hein? Da fornalha ao palácio. Aí a quinta lição vai ser do orgulho e a humildade. Vai pegar Daniel 4, aquele que você contou, Sim. né? Aquele caso lá. Aí depois a gente vai ter aí eu vou estar com vocês, a lição número 6. Da arrogância à destruição, pegando Daniel 5. Daniel 5. Ó, tá sem a sua lição de Daniel? Dá uma passadinha lá na CPP e compre a sua lição. Não fique sem essa benção não, e guarda bem guardadinha, porque vai servir para você em pesquisas posteriores. Romário, você encerra pra gente? Você era que começou, né? Isso. Então você encerra, por favor. Então vamos orar. Deus maravilhoso, como é bom entendermos que o Senhor está no controle de tudo. Amém, Senhor. Controle da nossa vida, controle da história deste mundo. E pedimos que permaneça desta forma. Permaneça conosco, permaneça com nossos familiares, permaneça com cada ouvinte da Rádio Novo Tempo. Amém. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente querida. Se inscreva lá, curta, compartilha com os amigos pra gente alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Valeu! Amém. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.